Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Por quê? Porque você já acreditou naquilo. Muitos colegas dentistas pensam em desistir da odontologia por causa dos desafios que a odontologia hoje em dia nos impõe, né, como dentistas. E eu entendo que os desafios são grandes. Por exemplo, no Brasil, nós temos hoje 376 mil dentistas, dados do Conselho Federal de Odontologia. São muitos dentistas, né? É um mercado bilionário, é um dos maiores mercados do mundo e da mesma forma que isso nos traz oportunidades, sendo dentista, né, também nos traz enormes desafios, dependendo daquilo que você acredita. Então, se você acredita que esse mercado te dá oportunidades, você vai estar certo. Mas se você acredita que esse mercado, que a odontologia atual te traz dificuldades, você vai estar certo também. Para você ter ideia, o número de cirurgiões dentistas preconizados pela Organização Mundial de Saúde é de 1 para cada 1.500 habitantes. E no Brasil existem regiões onde a gente tem 1 para 600 habitantes. Mas outros desafios que surgem, né? Quem está me vendo aí sabe que a entrada de franquias, de planos, tudo isso, né, nos dá motivos para sermos pessimistas, para pensarmos em desistir, da nossa profissão. Porém, como eu já disse, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você vai estar certo de qualquer maneira. O fato é que eu nunca vi a odontologia deixar na mão um dentista que se dedica à profissão, né? Nesses 20 anos de carreira, eu nunca vi. Eu me lembro que quando eu me formei, em 2001, eu me formei na Universidade Federal da Bahia. Quando eu me formei, eu sempre tive a vontade de ser ortodontista, né? E quando eu me formei, comecei a fazer a minha atualização na ABO, lá de Salvador, e eu tinha um professor que, na época, ele me disse assim: ó, Alexandre, o sol é para todos, mas a sombra é do ortodontista. E ele me dizia isso em 2001. Mas era um cenário aonde existia uma reserva de mercado, era muito difícil ser dentista, né? Na Bahia só tinham 2 faculdades e só tinham 2 cursos de especialização em orto. Então, as barreiras de entrada para você praticar aquela especialidade eram muito grandes, né? E eu fiz uma carreira clássica, né? Como dentista, eu fiz atualização, depois tentei passar na minha primeira especialização e eu perdi, tive que buscar alternativas para passar na segunda, em outra especialização, né? Fiz a especialização, ralei pra caramba, paguei caro, mas aí o que que acontece, né? Foi no momento de transição, foi no momento de transição entre a velha odontologia, onde existia uma reserva de mercado, onde existia justamente essa barreira de entrada que eu acabei de explicar, e uma nova odontologia, um novo cenário de muito mais faculdades, muito mais competição. Foi um cenário onde foi chegando muito mais colegas no mercado. E quando eu saí da especialização e me deparei com esse novo mercado, né, eu, de certa forma, me revoltei. Me revoltei. Por que que eu me revoltei? Eu ainda lembrava das palavras do meu professor, né, que dizia: olha, Alexandre, o sol é para todos, mas a sombra é do ortodontista. Já não era mais assim. Parece que não tinha mais sombra para todo mundo, muito menos sol. E o cenário de lá para cá, ele foi se deteriorando. E aí eu
E na época eu me revoltei justamente por quê? Porque, pô, eu me senti eu via colegas assim começando a fazer uma coisa, eu tinha feito toda uma carreira para chegar ali, e aquela revolta, né, de que, pô, não era muito bem o que me havia sido prometido, né? Me revoltava com a quantidade de gente chegando. Ou seja, eu tinha uma mentalidade de escassez, né? Uma mentalidade aonde não dava para todo mundo, uma mentalidade de que os recursos são limitados. Foi isso que me gerou a revolta, né? Na época. E eu me lembro a Terra Prometida, né? Quem gosta de história pode lembrar aí de Israel, né? Israel, o país Israel. Israel, ele surgiu de uma promessa de uma terra prometida, onde ia se formar um novo Estado para o povo judeu. E o fato é que, desde que os judeus formaram o Estado de Israel, eles vivem num conflito, né? Eles vivem para sobrevivência, eles vivem tentando sobreviver ali. E o que isso tem a ver com a odontologia, né? Tem tudo a ver. Digamos que seu consultório seja um país como Israel. Eles têm que se superar todo dia, né? Eles têm que equilibrar aqueles vizinhos ali que querem invadir ele o tempo todo, né? Equilibrar dar preparo para a população. E ele olha para dentro, resolve as questões internas e isso que faz ele poderoso para se proteger do que tem por fora. E isso tem tudo a ver com a odontologia, tem a ver com a minha história que eu estou contando. Por quê? Porque quando eu abri meu consultório, eu me revoltei, né? Me revoltei por causa da concorrência cada vez maior e não era isso que tinha me sido prometido. E o fato é que depois que eu percebi que esse tipo de atitude estava me tirando de um caminho de sucesso, quando eu percebi que essa mentalidade de escassez, de revolta, de falar assim, poxa, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar. Eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que mudar. Foi aí que eu mudei de atitude e percebi que o poder estava em minhas mãos. Era a forma como eu reagia, era a forma das coisas que eu tinha controle que iam fazer a diferença na minha vida, né? Era a forma como eu organizava a minha vida financeira, tá? Eu vejo muitos colegas pensando em desistir da odontologia e muitas vezes esse pensamento vem da forma como a gente reage para os desafios que nos aparecem, né? É a forma como a gente lida com o nosso dia a dia. Então, aprender a organizar suas finanças, aprender a receber rendimentos além da odontologia é o que vai fazer, no fundo, com que sua carreira ela seja mais estável, que você tenha tranquilidade ali na sua profissão.